Saudações, alunos de Fundamentos da Transmissão de Calor. Eu sou o professor Gabriel e gostaria de, nessa semana, estar resolvendo um exercício que estuda a transferência de calor num processo transiente, tá legal? Pessoal, esse exercício está na lista de vocês. Façam uma breve leitura e a gente já segue para a solução. Se nós seguirmos a linha de raciocínio para a solução do que a gente fez até agora para resolver problemas transientes, aparentemente essa questão é muito trivial e simples. Por quê? Porque se você notar, não tem geração interna de calor, não existem efeitos da radiação, as propriedades são constantes e etc. Só que, embora a gente tenha estudado sistemas com resistência interna à condução desprezível, eventualmente eu posso ter um sistema que a temperatura varia em função do espaço e do tempo. A única coisa que não está permitindo eu ainda usar a expressão pronta é o teste do número de Biot. É isso que eu vou fazer. Toma cuidado com a leitura, porque ele fala para você que é uma longa haste de madeira. Se eu tenho uma longa haste de madeira, é um tanto quanto óbvio pensar que a área de troca de calor é só a lateral, porque a ponta e o fundo são muito pequenas comparadas com a área principal de troca de calor, que é a área lateral. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o quanto vale o número de Biot. Há indicativos claros nessa questão, com esse resultado do Biot de 4,1, que o sistema não pode ser considerado de resistência interna à condução desprezível. Ou seja, a temperatura desse bloco de madeira, desse cilindro de madeira, ela vai ser função do espaço e do tempo. Quando a gente estuda problemas nessa categoria, é óbvio que não vai ter solução analítica se eu pensar na variação de temperatura nas três direções junto com o tempo. Então, do ponto de vista de solução pronta que a gente já encontra, eu tenho situações onde a gente vai estar estudando condução unidimensional em regime transiente, que é o caso que eu espero para essa madeira. Por quê? Como eu tenho o processo de aquecimento com a transferência de calor radial, eu imagino que a temperatura da madeira esteja variando com o raio e com o tempo. Ah, professor, mas e a direção axial? Se eu imaginar que essa madeira, que esse cilindro de madeira é relativamente longo, as variações na direção axial são praticamente desprezíveis, então eu sei que nesse problema, com certeza, nós estamos trabalhando com uma condição onde a nossa temperatura é função do raio e do tempo simultaneamente. Não posso aplicar nenhuma das soluções que a gente usou até agora. E a pergunta é, como é que a gente faz para resolver um problema desse tipo? Primeira coisa, nós vamos trabalhar com duas hipóteses aplicadas ao problema, tá? A primeira vai ser condução unidimensional, ou a temperatura, se for uma placa plana, vai estar variando na direção X, ou se for um cilindro ou uma esfera, a temperatura vai estar variando na direção do raio. Nós também, em nenhuma das situações, vamos estar trabalhando numa condição onde haja geração interna de calor, beleza? É óbvio que T infinito tem que ser constante, assim como as mesmas hipóteses que a gente tinha no problema anterior são exatamente as mesmas, tá? À exceção de que agora a temperatura pode variar com o raio. Quando a gente pensa nas três formas básicas, ou a gente vai estar trabalhando com uma placa plana, com uma forma de um cilindro ou numa forma esférica. E você fala, professor, e o que eu vou estar resolvendo? Você vai ter que resolver a equação da condução com a temperatura variando com a coordenada específica e com o tempo. Então, se eu pegar para essas três formas, a equação da condução vai ficar da seguinte forma. É um tanto quanto esperado que cada forma geométrica vai dar uma solução ligeiramente diferente da outra. Nota que a solução que a gente faz aqui não é igual ao que a gente fazia antes, que era jogar a variável para o lado e fazer o processo de dupla integração. A solução das equações diferenciais, ela vai ser feita sim por separação de variáveis e posteriormente ela é expandida em uma função arbitrária em termos de uma série de Fourier. Esse procedimento pode ser identificado no livro texto de vocês, tá? E a solução analítica dessa expressão
ela acaba resultando para a gente numa função implícita. O que você entende por uma função implícita? É assim, por exemplo, sei lá, y é igual a uma constante vezes o ln de x vezes y, né? Se eu te der a variável x e eu te der C1, é um tanto quanto óbvio que dá para encontrar y, só que ele não está explícito na expressão, então isso requer algum trabalho adicional. Então, ao invés de usar a solução exata, a gente vai usar uma solução aproximada da solução exata, que é o uso das cartas de Hausdorff, tá? Ah, professor, você não vai usar a expressão, a tabela que aproxima? Não, não. A gente vai usar a solução gráfica porque ela é a mais prática de todas, tá legal? Então, cada uma dessas equações, ela vai dar pra gente uma função, na verdade, dois gráficos para você encontrar basicamente temperatura. Alguém pode falar assim, ah, mas os diagramas de Hausdorff são 3. Sim, 2 para temperatura e 1 para a taxa de transferência de calor. Mas o da taxa de transferência de calor é menos útil. Então eu vou gastar energia mais com os que são mais importantes. Então cuidado que cada carta de Hausdorff a gente supostamente vai ter 2 para placa plana, 2 para cilindro e 2 para esfera. Tá legal? Bom, melhor do que eu ficar discorrendo sobre isso é mostrar a carta para vocês. Então, a ideia de Hausdorff é bem simples. A primeira ideia dele é calcular como a temperatura da linha de centro da peça varia em função do tempo. Então, por exemplo, se essa daqui é a minha placa plana, se eu quiser descrever como a temperatura dessa parte central da peça, que é a temperatura do centro da peça, em função do tempo. Ah, professor, e se for um cilindro também? Temperatura do centro do cilindro em função do tempo. A primeira coordenada, sendo 0, é o centro, e a segunda coordenada que eu estou indicando é o tempo, instante de tempo, só 10, 20, 30, 50 segundos, não sei. Aqui, para a esfera, a mesma coisa, temperatura do centro da esfera em função do tempo. Ah, e se eu estiver me referindo à borda do corpo? Ora, a borda do corpo vai ser a temperatura nessa coordenada, que é um raio externo, nesse instante de tempo. A mesma coisa vale para as outras. Perfeito. Então a primeira ideia principal de Hausdorff é montar um ábaco, obviamente em função de adimensionais, que relacione como eu tenho a variação da temperatura do centro do corpo em função do tempo. Então o ábaco é esse aqui. No eixo das abscissas, nós temos a indicação do tempo com o adimensional, que é o adimensional de Fourier. Ele é o nosso contador de tempo adimensional. Então, basicamente, quando eu olho para esse eixo, eu estou vendo tempo. E quando eu olho para o eixo das ordenadas, aqui, ó, nós estamos vendo a temperatura do centro. Então, basicamente, a ideia desse gráfico é te contar como a temperatura do centro da peça varia em função do tempo. Ah, professor, e essas linhas laranja que estão apresentadas no gráfico aqui? São as linhas do inverso do número de Biot. Como esse gráfico funciona? Ora, para usar isso aqui você precisa de 2 das 3 variáveis envolvidas. Ou eu conheço a temperatura do centro, o tempo e acho Biot, ou eu conheço a temperatura Biot e acho o tempo, ou eu conheço o tempo Biot e acho a temperatura. 2 das 3 variáveis, tão simples quanto possa parecer, mas curiosamente, esse gráfico é a solução adimensional da equação da condução, tá? É uma aproximação da solução exata da equação da condução, beleza? Bom, isso resolve qualquer coisa? Não. Por quê? E se eu não quiser saber a temperatura do centro, eu quiser saber a temperatura da borda da peça? Esse gráfico não me dá isso. Então, Hausdorff vai apresentar para a gente mais um diagrama com relação à temperatura. E esse diagrama é como se você fosse na peça e batesse uma fotografia. E aí ele vai te contar qual é a temperatura do corpo que você analisa em relação à temperatura do centro. Então, o segundo diagrama, ele vai te dar uma relação entre a temperatura em outra coordenada da peça em relação à temperatura do centro. Obviamente, aqui eu tenho coordenadas que são a coordenada em relação à dimensão que você quer calcular a peça, né? Vai depender da razão entre a coordenada que você quer e o raio da peça. No caso, estou usando um cilindro como exemplo, tá? Em função do número de Biot. E aí, em função de conhecer o Biot e, obviamente, a coordenada que você quer calcular, você acha a temperatura naquele instante. Cuidado, hein?
Isso aqui é uma fotografia, então você está estudando tudo no mesmo instante de tempo. Beleza? Bom, vamos então para o que interessa, que é a solução, porque eu posso gastar bastante tempo explicando, mas até que eu faça alguma coisa, isso pode parecer meio sem sentido. Então, a primeira coisa que ele está te pedindo, né, ele já foi bem enfático aqui, ele quer saber, determine o tempo necessário para que o centro da haste atinja a temperatura de 282 graus Celsius. É óbvio que se o BIO deu maior que 0,1, a temperatura da borda e do centro são diferentes. Resultado prático, como é que eu vou resolver isso? Solução gráfica. É a única? Certamente não. Mas é a que a gente vai acabar usando no dia de hoje. Perfeito. E já que ele quer saber o tempo, eu preciso usar basicamente um gráfico. Então, o tempo vai sair do conhecimento do adimensional, que é o número de Fourier. Então, se eu souber Fourier, eu acho o tempo. Para isso, eu vou ter que calcular esse adimensional de temperatura. As temperaturas inicial do centro da peça e do fluido ao longe são conhecidas. Como resultado disso, eu consigo calcular quanto vale esse adimensional de temperatura. Não há necessidade de atribuir uma precisão muito grande para essa conta, mesmo porque você não vai ter essa precisão no uso do gráfico. Então, fazendo uso do diagrama de Hassler, para tentar achar o tempo, eu sei que a linha do adimensional de temperatura, ele está aqui, vou usar essa cor azul, 0,07 seria basicamente essa linha aqui. Ó. Essas linhas que os senhores veem em laranja são as linhas do inverso do BIO. Cuidado! O BIO do teste que você fez não é igual ao BIO do diagrama do Hassler. Eu vou ter que calcular um novo número de BIO. Por que eu sei disso? Porque o diagrama de Hassler usa o comprimento característico como sendo o raio externo desse cilindro. Toma muito cuidado. Calculando então o nosso 1 sobre BIO, retomando então com o inverso do número de BIO segundo o diagrama de Hassler, tá? Eu vou calcular aqui, vou achar a coordenada entre esses pontos, né? Então aqui ó, seria 0,1, opa, observa que nós temos o 0,1 e o 0,2, né? 0,12 é algo meio utópico de ser determinado aqui nesse gráfico, nesse diagrama, né? Algo próximo disso. É óbvio que por usar um gráfico nós temos alguma imprecisão e ela não é microscópica, ela existe, tá? E aqui com o conhecido número de BIO e o adimensional de temperaturas, nós conseguimos achar o adimensional, que é o número de Fourier. Olha só, o meu diagrama, eu editei ele no CorelDRAW, ele está deslocado, tá? O de vocês não está assim não, aqui é 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e assim subsequentemente, tem que tomar cuidado com isso. É só o meu que eu estou usando aqui na apresentação, que para deixar ele laranja e preto, ele ficou com essa diferença aqui, tá? Mas você não precisa se preocupar que o seu tá certinho, não tem isso aqui acontecendo não. Olha, eu não vou tentar ser super realista aqui não, mas algo me diz que essa dimensão aqui é da ordem de 0,6, tá? É o melhor que dá para fazer com a utilização do gráfico. O 0,6, não adianta você querer ser muito preciso, tá? Então, eu descobri que o número de Fourier, ele é alfa vezes T sobre R0 ao quadrado. A difusividade térmica, o alfa, ele é K sobre ρ vezes o Cp. Nós temos todas as informações para calculá-lo. Resultando em um tempo de aproximadamente 4,8 horas. Nota que não foi pedido, mas eu poderia calcular, por exemplo, a temperatura em qualquer outra coordenada. Como isso trata de um processo de aquecimento, é esperado que a temperatura da borda
seja sempre maior que a temperatura na linha de centro da peça. Só para dar um uso para o gráfico da fotografia, imaginando que eu esteja estudando esse instante onde a temperatura da linha de centro da peça é igual a 282 graus Celsius, nós gostaríamos de saber, por exemplo, quanto vale a temperatura na parte externa desse cilindro de madeira. Então nota, eu quero saber para quanto vale a temperatura na linha de centro, não, no raio externo desse corpo, no instante 17.341 segundos, quanto vale a temperatura na borda? Com certeza, como é um processo de aquecimento, ela tem que ser maior que 282. Vamos dar uma olhada nisso. Para responder essa pergunta, que é a temperatura em outra coordenada no mesmo instante de tempo, eu vou ter que usar esse segundo diagrama. Esse raio aqui, ó, ele é a coordenada que você gostaria de saber a temperatura e ele acompanha esse R daqui também, tá? Então, aonde eu quero calcular a temperatura desse corpo? Na borda. Então, meu R'inho, que é a variável, ele vale R0. E aí eu vou calcular essa relação, que é R sobre R0. Porém, meu R'inho é R0, isso aqui dá 1. Então, a linha que eu estou retratando com vocês aqui, ó, que é a coordenada dimensional indicando a borda. É óbvio, né? É uma forma de adimensionalizar a posição. No centro, o adimensional de posição vale 0. Na borda, o adimensional de posição vale 1. Então, se eu estou usando R'inho igual a R0, significa que o dimensional de posição vale 1, tá? Então aqui, ó, seria essa linha, R0 sobre R0 dando 1, e aí eu vou usar a razão do número de Biot que eu tenho, tá? O inverso do número de Biot desse gráfico do são iguais, que eu já tinha calculado esse elemento e era 0,12, né? Então se eu vier aqui, ó, cuidado, hein? Isso aqui, ó, é 0,1 e aqui já é 0,2, escala log. Estaria mais ou menos por aqui. Vou roubar um pouco. Isso significa que esse elemento, que é T do raio externo a 17.341 segundos, menos a temperatura do fluido ao longe sobre a temperatura do centro em 17.341 segundos, menos T infinito, vale 0,15. Então, eu quero saber a temperatura do centro da peça, 297,3, né? Então a ideia é a seguinte: nesse instante de tempo, quando a borda está a 297,3, o centro está a 282. Quanto tempo leva para isso acontecer? 17.341 segundos. Parece um pouco confuso, mas sabe, não tem nada além da solução da equação da condução numa forma gráfica. E a gente vai acabar usando isso. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que preciso avisar vocês. O número de visualização das aulas diminuiu vertiginosamente. O que isso significa? Que eu estou ganhando menos dinheiro? Não, porque os vídeos não são monetizados, tá? Significa que tem pouca gente estudando. Isso é perigoso. Transcar uma matéria que, para acumular trabalho, é muito fácil. Então, mesmo que a gente esteja diminuindo o volume das nossas atividades, vocês não podem largar isso abandonado, hein? Pessoal, fiquem com Deus e that's all, folks, e tchau!